Rádio Debate, a defesa dos interesses da cidade e de seu povo. Você é o nosso convidado. Participe com a gente aqui na Nova FM. Hora certa. Em Anápolis, 8h27. Cândido Filho. De volta aqui com o Rádio Debate, o seu espaço livre e democrático do jornalismo anapolino. E com muito prazer nós estamos ao telefone com o deputado federal reeleito, vai para o seu 6º mandato na Câmara dos Deputados e, claro, um dos maiores defensores da candidatura Lula nessa sua volta à presidência da República. Estou me referindo ao deputado goiano, anapolino, Rubens Ottoni, que está ao telefone com a gente. Deputado Rubens Ottoni, mais uma vez, muito obrigado por participar com a gente aqui do programa. Bom dia e parabéns por essa vitória expressiva, porque foi uma disputa acirrada, voto a voto, mas o importante é que Lula está de volta à presidência da República. Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, deputado Rubens Ottoni. Bom dia, Cândido Filho. Bom dia a todos os ouvintes da Nova FM, aí do nosso programa, o Rádio Debate. Uma satisfação poder participar com vocês mais uma vez desse espaço tradicional de debate, discussão, de boa informação. E como você disse, muito feliz mesmo, Cândido Filho. Momento importante, o país cumpriu o seu dever cívico de poder escolher os seus representantes no dia 2 de outubro, agora também no segundo turno, com a definição do presidente da República. E agora o grande desafio que nós temos é realmente colocar a política no lugar que ela merece, no lugar que ela precisa estar. Política é espaço de diálogo, política é espaço de entendimento, é espaço de negociação, de mediação. Não é espaço para guerra, para conflito, para enfrentamento, para violência. Então este é o objetivo da agora em diante, retomar a serenidade, o equilíbrio e fazer com que a política possa servir para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Aliás, o senhor toca num assunto muito importante, deputado, que o presidente Lula, nas manifestações que tem feito, ele tem apontado para esse caminho, para essa direção, ou seja, buscar a pacificação da sociedade brasileira. Até em função desse radicalismo político que foi a campanha, a sociedade está muito machucada com algumas coisas que aconteceram durante a campanha. Tem que ser por aí mesmo, Nós precisamos respirar um ar mais puro, ter uma política, digamos assim, mais ética, mais decente. Eu acho que é isso, no fundo, que a sociedade brasileira deseja. E o presidente Lula tem acenado que vai caminhar, primeiramente, nessa direção, deputado? Não há dúvida nenhuma, Cândido Filho, que esse período que nós vivemos, esses últimos 4 anos, eles não são naturais, não são a verdadeira índole do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo irreverente, um povo de bom relacionamento, que sabe disputar, que tem energia, que tem posição, mas que respeita aqueles que pensam diferente. Aí, infelizmente, nos últimos 4 anos, com o incentivo do próprio governo, houve muita violência, incentivo ao ódio, à intolerância, ao preconceito, e isso acabou, assim, contaminando as relações políticas no país também. E isso não é natural, nós precisamos reverter isso. Nós precisamos voltar àquele tempo onde você debate com fervor, você disputa suas ideias, todos têm o direito de se manifestar, de disputar suas ideias, mas com equilíbrio, com respeito, e se passando aquela disputa, você tem condição de conviver e poder trabalhar junto para melhorar o município, o estado, o país. Foi assim que eu sempre trabalhei, é por isso que eu sempre fui respeitado durante esses anos todos de atividade política, porque eu sempre soube separar as coisas, respeitar aqueles que pensam diferente, separar a disputa eleitoral do trabalho político. E é isso que o Lula está sinalizando, e eu tenho certeza que o Brasil retomará esse caminho natural da política nacional. E nós chegamos ao absurdo, deputado, durante a campanha, que, por exemplo, simpatizantes do presidente Lula não usavam material, não plotavam seus carros com medo de serem agredidos. Quer dizer, numa democracia a gente não pode aceitar esse tipo de atitude. Precisamos mesmo mudar essa situação, deputado? Não dá para continuar assim, com certeza. Com certeza, nós estamos caminhando para isso, precisamos ter muita serenidade, muito equilíbrio, e
não apenas o discurso, mas na prática a gente mostrar que a gente pensa diferente, que a gente trabalha diferente e que a gente tem espaço para todos poderem pensar as suas ideias, mas também com muito respeito, consideração às pessoas. Isso que é importante. Lula está trabalhando assim, mostrou isso na campanha, dialogando com pessoas que pensavam diferente, agora já está trabalhando a transição para poder formar um governo onde tem a condição de pensar, mediar as melhores políticas públicas para o país. É isso que o Brasil espera do próximo governo. Tá certo, daqui a pouco eu quero falar com o deputado a respeito dessa situação de formação da equipe de governo, mas antes, deputado, eu gostaria de saber que muita gente tão logo tomou conhecimento do resultado da eleição e já sabendo do que aconteceu na eleição proporcional, aliás, na eleição do Congresso para deputados e senadores, muita gente estava apostando numa dificuldade do presidente Lula em formar uma maioria no Congresso para poder tocar o governo. Mas em função dos acontecimentos dos últimos dias, parece que essa dificuldade não vai existir, né? Porque já tem muita gente acenando que quer participar do futuro do governo, emprestando esse apoio. Parece que aquela dificuldade que era prevista inicialmente de formar uma maioria parlamentar, pelo menos nesse momento se desenha como que não vai existir, né, deputado? Eu diria, Cândido Filho, que é um desafio. É um desafio para todo governante formar a sua maioria, principalmente numa situação como essa, quando evidentemente o presidente da República, ele por si só, na sua bancada, no seu partido, não tem a maioria suficiente, então ele tem que compor. Esse era um dos argumentos, Cândido Filho, que eu dizia ainda na campanha, que era mais um argumento para podermos eleger o Lula presidente, porque o Lula é tarimbado nisso. Ele cresceu politicamente no diálogo, na luta sindical, dialogando, negociando, e na política foi presidente 2 vezes, e nos seus governos nós tivemos a oportunidade de ver a sua capacidade de diálogo, de entendimento, de articulação política, de respeito a quem pensa diferente. Então ele é o nome forjado, ideal para esta realidade, para esse desafio que nós temos pela frente. E você disse muito bem aí, Cândido Filho, já na campanha ele conseguiu construir um arco de apoio muito além do seu partido, muito além da sua coligação, que lhe permitiu já, saindo agora do processo eleitoral, já dialogar com outros partidos que ainda não estavam, com outras lideranças que não o acompanhavam, já numa situação de muito entendimento. Então eu vejo que o Lula está forjado, está preparado para poder construir, enfrentar esse desafio de construir uma maioria que não seja uma maioria para ser refém do Congresso Nacional, como aconteceu nesse governo, onde havia uma maioria para o presidente da República, mas com o presidente refém que teve que se ajoelhar para um orçamento secreto, absurdo, que depois contra os interesses do povo brasileiro. Aliás, o senhor toca num assunto muito importante, o governo ficar refém de alguns blocos parlamentares no Congresso. A gente tem um exemplo do atual governo com o Centrão. E a gente tem alguns partidos do chamado Centrão já acenando com o apoio ao governo do presidente Lula. O senhor acha que até em função disso a negociação vai ser diferente, vai ser um pouco mais limitada, porque eu tenho certeza que um governo do presidente Lula não vai aceitar se tornar refém desses blocos parlamentares. O senhor acha que em função disso a negociação, a articulação, ela vai ser um pouco mais delicada, deputado? Claro, é esse que é o desafio. O desafio é podermos construir uma maioria para poder ter governabilidade sem abrir mão dos interesses maiores da nação brasileira. Hoje, os grandes desafios que nós temos é poder, primeiro, enfrentar o isolamento político que o Brasil tem no cenário internacional. Esse é um problema. Nós temos um desafio para poder atrair recursos, atrair investimentos e poder ter parcerias internacionais, como o Lula foi capaz de fazer quando foi presidente por 2 mandatos, por 8 anos. Foi a época onde o Brasil teve mais recursos, o Brasil foi mais respeitado no cenário internacional. Outro grande desafio que nós temos, e por isso nós não podemos abrir mão na construção da nossa governabilidade, é políticas públicas para melhorar a vida do nosso povo. Nós temos aí mais de 30 milhões de pessoas vivendo em situação precária, situação de fome, e isso nós precisamos enfrentar de maneira urgente, de maneira emergencial. Para isso é preciso ter recursos, ter investimentos. Então isso são coisas que estão na linha de frente desta articulação política para garantir governabilidade para o próximo governo. Não, e vou fazer essa pergunta até porque o deputado experiente que o senhor
já vai para o 6º mandato e é uma situação que se desenha agora, mas que tem que ser resolvida imediatamente. Por exemplo, né, o Auxílio Brasil está em R$ 600, mas no orçamento que já está lá no Congresso, o valor é de R$ 405. O próprio presidente Lula já se manifestou publicamente que quer manter os R$ 600. Vai dar tempo para trabalhar essas alterações no orçamento lá no Congresso, para que em janeiro o pessoal continue recebendo esse auxílio dos R$ 600? Ou o senhor acha que de repente pode ter alguma dificuldade, deputado? Não, nós já estamos trabalhando, esse trabalho já está sendo realizado, antes mesmo agora da montagem da transição. Uhum. Agora, essa semana, nós já estamos começando o trabalho de organização da transição para o próximo governo, e isso é prioridade, e para podermos garantir esses recursos de maneira emergencial, para que a gente possa garantir a melhor qualidade de vida para a nossa população. Então, isso é uma prioridade na elaboração do orçamento que já está em curso. Essa comissão de transição, ela vai ser liderada mesmo pelo vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, isso já está resolvido. Te faço essa pergunta, deputado, que eu sei que o senhor tem livre trânsito lá junto à equipe do presidente Lula, então deve ter já essa informação. E o coordenador dessa equipe de transição vai ser mesmo o Geraldo Alckmin ou ainda não está resolvido? Na realidade, com toda certeza, o nosso vice, Geraldo Alckmin, participará dessa comissão, e a ideia é nós termos uma comissão mais ampla, para poder, inclusive, simbolizar essa frente de apoio dada ao presidente Lula e demonstrar também para a sociedade brasileira a nossa disposição de poder trabalhar levando em conta os diversos pensamentos. É isso que o Brasil espera do próximo governo. Então, com toda certeza, o nosso vice Geraldo Alckmin participará dessa comissão de transição, não necessariamente como coordenador, mas ele estará nessa comissão. A Luiz Mercadante também, que é um dos coordenadores aí do plano de governo, e que esteve à frente desse trabalho, com toda certeza estará também nessa comissão, mas a ideia é formar também, além da comissão oficial, aquela que é registrada, formar um conselho de lideranças que representem os vários segmentos que deram esse apoiamento, para que já na transição eles possam contribuir com ideias e poder ajudar aí a montar o próximo governo. Pois é, isso vale como observação, né? Alguns membros do atual governo, como por exemplo o ministro-chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira, já pavimentando o caminho para que haja um entendimento entre essa comissão de transição do atual governo e do futuro governo. Agora, lamentável nesse caso, até aqui, é a atitude, o comportamento do presidente da República, que não se manifestou, não cumprimentou o vencedor, não reconheceu ainda o resultado da eleição. Quer dizer, eu estava comentando aqui agora há pouco, deputado, que numa democracia já madura como a nossa, esse tipo de comportamento já não deveria existir mais, né? Esse foi o fato lamentável da eleição, né, deputado? Não, isso mostra que o atual presidente, não está preparado para exercer o cargo que ele exerce, muito menos de poder ter uma reeleição. Aí essa é a comprovação de que não poderia ser reeleito. Quem tem uma atitude como essa demonstra que não está preparado para o jogo da democracia. Nós disputamos eleições, já ganhamos, já perdemos, e sempre respeitamos o resultado da eleição. Já disputamos tantas eleições, já perdemos mais do que ganhamos. E sempre respeitamos o resultado da eleição. E sempre buscamos contribuir, buscamos ajudar. Perdemos a eleição lá em São Paulo. O Haddad perdeu a eleição lá em São Paulo. Isso. Qual foi o gesto do Haddad lá em São Paulo? Foi imediatamente reconhecer o resultado e se colocar à disposição para poder ajudar o Estado de São Paulo. É assim que o povo brasileiro espera dos seus representantes. Infelizmente, o que existe agora é essa atitude que, na verdade, comprova que ele realmente não está preparado para exercer o cargo que hoje exerce. Não, e outro ponto negativo também, faltou um posicionamento do presidente em relação aos seus seguidores, os seus eleitores, nessa situação de bloqueio, né, de estradas pelo país afora. Tenho certeza que uma manifestação pública do presidente, a situação poderia ter sido resolvida até um pouco antes. Outro fato a se lamentar também, né, deputado? Inclusive muitos daqueles que são seguidores do presidente veem nesse silêncio um incentivo para fazer as manifestações. É isso que eles falam. Quer dizer, o silêncio seria um incentivo para fazer as manifestações, o que é lamentável. Então, eu vejo que quem está perdendo com isso é o povo brasileiro. Né? Porque vieram me perguntar ontem, falaram assim, mas
E o PT, como é que o PT está nisso aí? Eu falei, não, quem governa o Brasil hoje, o presidente da República é o Bolsonaro. Ele é que tem responsabilidade de poder garantir a ordem e poder garantir a melhor situação para o povo brasileiro. Isso. Hoje, quem está sendo prejudicado é o povo brasileiro. E quem é que tem que dar resposta é o governo federal com todas as suas instituições. E é dele que nós precisamos cobrar essa atitude imediata. Pois é, e agora, felizmente, já saiu uma decisão lá do STF determinando a Polícia Rodoviária Federal a desobstrução o mais rápido possível desses bloqueios nas estradas federais. Mas, deputado Rubens Ottoni, claro que eu não poderia deixar de abordar nessa entrevista. O senhor até vai me dizer que, não, Candinho, ainda está muito cedo, né? 2024 está longe, mas a gente sabe que, né, passada aí agora essa eleição presidencial, as atenções se voltam para a eleição municipal de 2024. E no PT, com a vitória de Lula, claro que isso fortalece muito o partido na disputa municipal, especialmente aqui em Anápolis. 2024 já está no radar do Partido dos Trabalhadores, ô deputado Rubens Ottoni? É como você disse, Cândido Filho, ainda nós estamos na responsabilidade agora de fazer essa transição nacional. Eu, como deputado federal, tenho um papel importante, estou acompanhando mesmo à distância toda essa movimentação, fazendo reuniões virtuais para podermos ajudar nessa organização como bancada federal, eu que sou deputado atual e fui reeleito. Agora, o pessoal fala, e é verdade, que acabou uma eleição, você já está pensando na próxima, mas isso é a partir do dia 1º de janeiro, porque a 1º de janeiro você dá posse ao novo governante, aí começa a pensar na outra eleição de maneira efetiva. E com toda certeza nós vamos abrir um novo ciclo na política nacional. E isso diz respeito a Goiás também, diz respeito à cidade de Anápolis. Foi assim lá em 2002, Cândido Filho, quando o Lula foi eleito pela primeira vez, e eu também fui eleito deputado federal naquela vez pela primeira vez, fui eleito junto com o Lula. Ali nós abrimos um círculo virtuoso na política de Goiás. Não apenas do ponto de vista de podermos eleger prefeitos, elegemos vereadores espalhados por todo o estado de Goiás, mas também de fazermos políticas públicas, trazermos recursos, investimentos. Sim. Foi a melhor época para Goiás e a cidade de Anápolis se aproveitou disso. Então, com toda certeza, candidato Filho, nós estaremos pensando 2024 com outros olhos, com outras condições, e o povo de Anápolis tem saudade do PT na prefeitura. E pode ter certeza que nós vamos trabalhar para que isso se torne uma realidade. Pois é, recentemente o senhor até concedeu uma entrevista aqui em Anápolis, dizendo que talvez mais adiante gostaria de disputar uma eleição para o Senado ou para o governo do Estado. Mas o senhor de repente não pensa em de repente poder colocar seu nome para disputar uma eleição para prefeito aqui, deputado? Isso de repente pode acontecer ou por enquanto o senhor descarta essa possibilidade? Não, eu não vejo essa possibilidade, Cândido Filho. Na realidade eu estou numa fase onde muito feliz, muito realizado com tudo aquilo que consegui conquistar, realizar ao longo desses anos todos da política. Nós tínhamos um desafio de voltar a governar o Brasil e esse desafio foi alcançado nesse último domingo. Então eu estou com o sentimento do dever cumprido, é claro, aberto a cumprir qualquer tipo de missão que me seja dada. Sempre fui um parlamentar, um político de grupo, onde aquilo que fosse necessário eu sempre fiz, mesmo sabendo às vezes das dificuldades, e foi assim que nós tivemos sucesso ao longo do tempo. Agora, nós já conseguimos agora formar grandes lideranças. Quando eu comecei a fazer política, nós não tínhamos liderança alguma do lado, nós precisamos forjar todas as lideranças. E eu tenho orgulho de ver todos esses anos todos a gente poder crescer na política, abrindo caminho para outras lideranças também crescerem. Então, no caso de Anápolis, nós já temos agora lideranças à altura para assumir esse desafio, para cumprir esse papel. Caso seja necessário a minha participação para abrir caminho para aquilo que o PT ainda não conseguiu chegar aqui em Goiás, que é o caso de Senado, de governo do Estado, aí sim teria sentido colocar o meu nome. Mas naquilo que hoje nós já abrimos espaço, já temos outras lideranças, é mais importante incentivar essas lideranças para que elas possam ocupar esse espaço importante.
Sempre que a gente discute essa situação, muita gente fala assim, Candinho, mas o PT já tem um candidato natural, que é o ex-prefeito, atual deputado estadual, Antônio Gomide. Então, com esse fortalecimento do PT aqui na cidade, com a vitória de Lula, naturalmente que o candidato a prefeito do PT vai ser Antônio Gomide. Quer dizer, mas é uma situação que vocês ainda vão trabalhar, né, deputado? Por enquanto não há conversa nenhuma sobre isso, né? Ainda é cedo, né? Nós vamos, claro, como você disse, termina uma eleição, o pessoal já começa a pensar na outra, mas agora nós estamos focados, na medida que nós ganhamos a eleição presidencial, ganhamos uma eleição importantíssima, nós estamos focados em poder ajudar a organizar esse processo para podermos fazer um bom governo e esse bom governo possa ser uma luz no trabalho político para 2024. Até lá nós teremos muito tempo para pensar, para organizar, para planejar, mas não há dúvida nenhuma que o nosso nome aqui em Anápolis é o nome do nosso deputado estadual Antônio Gomide, que já foi prefeito por 2 vezes e que realmente representa todo esse acúmulo, esse trabalho e que mostra aí a capacidade do PT em governar a cidade. Deputado, é um assunto que eu não poderia jamais deixar de abordar com o senhor, até porque a gente está caminhando para o final da entrevista aqui. O senhor falou agora há pouco em políticas públicas. Anápolis tem que pensar realmente em discutir políticas públicas sérias, políticas públicas que cheguem realmente à população. Temos demandas enormes na saúde, na educação, em vários setores da gestão pública aqui em Anápolis. Mas nós temos uma situação que requer uma certa urgência, que se refere à infraestrutura urbana. O senhor acompanhou aquela tragédia que aconteceu aqui há poucos dias, em que uma enxurrada acabou levando um carro. Neste carro, 4 pessoas, 3 morreram. Quer dizer, o córrego das Antas, ao longo dessa parte central aqui na cidade, hoje representa um perigo enorme. E a gente sabe que o investimento não é pequeno. Dificilmente, apenas com recursos municipais, você consegue resolver o problema. Não está na hora de a gente fazer uma junção de esforços para tentar encaminhar, resolver esse problema, deputado? Com toda certeza, Cândido Filho, esse é um trabalho que tem que ser pensado a curto, médio e longo prazo. Tem a questão emergencial e tem a questão a longo prazo. Agora, tem que ter o cuidado. Se nós voltarmos na história, é importante resgatar a história e ver esses problemas de infraestrutura que nós sempre tivemos na cidade de Anápolis. Não é uma coisa de hoje, mas veja antes do PT governar a cidade de Anápolis, a realidade que era, a realidade que foi durante os governos do PT e agora a crise que está acontecendo novamente depois que o PT saiu da prefeitura. Então isso é uma questão que precisa ser vista. Nos 8 anos que o PT governou, nós não enfrentamos esse tipo de dificuldade, porque houve cuidado, houve atenção, né, para que no emergencial, mesmo com a estrutura geral não sendo a ideal, mas o cuidado emergencial evita as calamidades. Então isso é uma forma de poder trabalhar também. Esse é um grande desafio que nós nos colocamos à disposição para ajudar. E é o que o deputado fala, é uma verdade, que a gente não tem visto nas últimas gestões, especialmente nessa que nós temos agora, nenhum investimento nessa parte estrutural do córrego das Antas. E isso, claro, que agravou a situação, né, deputado? Com toda certeza. E aí nós estamos aqui para poder ajudar, sempre para poder contribuir, sempre para poder buscar as formas de fazer parceria e poder viabilizar melhores benefícios para a cidade. Tá certo. Deputado Rubens Ottoni, quero demais te agradecer por ter reservado espaço na sua agenda, ter participado dessa conversa com a gente aqui no Rádio Debate. Sei que o deputado deve estar ansioso, né, para ir dar um abraço no presidente Lula, né, para voltar a fazer aí as suas caminhadas por esse estado afora, até para agradecer a expressiva votação que teve. E nós continuamos aqui de portas e microfones sempre abertos. Muito obrigado, bom dia, deputado. Eu que agradeço a oportunidade, Cândido Filho, parabéns a vocês aí pelo excelente trabalho de jornalismo. Pode ter certeza, esse nosso mandato de deputado federal é um mandato para servir a cidade de Anápolis, servir o estado de Goiás e poder contribuir para que a política no Brasil volte ao lugar que ela deve estar. Lugar do entendimento, do respeito, da consideração, da mediação. Lugar de debate, é verdade, mas com muito respeito e consideração a quem pensa diferente. Esse é o nosso objetivo para poder servir as pessoas e ajudar a melhorar a vida da nossa comunidade, do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Grande abraço a vocês e seus ouvintes. Valeu, muito obrigado. Um grande abraço também ao deputado Rubens Ottoni. Muito obrigado também à professora Geli, da assessoria do deputado Rubens Ottoni, contribuindo com esse trabalho também. Muito importante isso que o deputado Rubens Ottoni fala.
preciso fazer mesmo essa junção de esforços para resolver esse problema que é sério aqui em Anápolis. E em relação à política nacional, caminhar na direção do entendimento, restabelecer o diálogo, isso claro que fortalece e muito a nossa democracia. Nós não podemos ter uma democracia raivosa, democracia não é isso, é lugar para poder buscar mesmo o acordo, o entendimento, para que esse país volte a funcionar melhor e a funcionar em favor da sua população. Agora, 8h51. Rádio Debate, a defesa dos interesses da cidade e de seu povo. Você é o nosso convidado. Participe com a gente aqui na Nova FM.